Olá, futuros calouros, alunos do vestibular nativo. Estamos aqui para gravar uma aula hoje sobre intensidade de corrente elétrica. Bem, corrente elétrica ela vai acontecer toda vez que você tiver um movimento ordenado de portadores de cargas elétricas. Quem são os portadores de cargas elétricas? Os elétrons e os íons. E aí, esses elementos em movimento ordenado, isso é muito importante, o movimento tem que ser ordenado. Movimento ordenado este, que é gerado por uma DDP, ou seja, uma diferença de potencial, vai gerar aquilo que nós chamamos de corrente elétrica. A definição de corrente elétrica é dada pelo movimento de elétrons por um condutor, ou melhor, por uma seção de um condutor. Corrente elétrica vai ser a quantidade de carga dividida pelo tempo. Definimos corrente elétrica como sendo a razão entre a quantidade de carga que passa pela seção de um condutor num certo intervalo de tempo. Como você vai poder ver na animação, quando esses elétrons entram em movimento, nós temos o que chamamos de corrente elétrica. A corrente elétrica vai ter dois sentidos, um sentido real e um sentido convencional. Na animação, os elétrons se movem do potencial B para o potencial A, sendo que o potencial A é maior que o potencial B. Isso é o que nós chamamos de sentido real. Entretanto, nós adotamos o sentido convencional, que é do potencial A, que é o potencial maior, para o potencial B, que é o potencial menor. Ou seja, é como se prótons, portadores de cargas positivas, se movimentassem no interior de um condutor. Então, esse é o sentido convencional que vai ser adotado pelo Enem. Então, na figura você vai ter o sentido real e o sentido convencional. Vale lembrar que você vai usar o sentido convencional, ou seja, do potencial maior para o potencial menor. Nós temos dois tipos de corrente elétrica. Nós temos a corrente elétrica contínua, que aparece aí no gráfico, uma linha reta, onde você vê que o valor dela não varia com o tempo, e a corrente alternada, onde você consegue perceber pelo gráfico que ela vai atingir valores de máximo e valores de mínimo, ou seja, a sua intensidade, o seu valor varia com o tempo. Corrente elétrica contínua você vai encontrar em pilhas e baterias, enquanto que a corrente elétrica alternada você vai encontrar nas redes elétricas residenciais, comerciais e industrial. O movimento de elétrons, ou seja, a corrente elétrica, ela vai gerar alguns efeitos, como, por exemplo, o efeito Joule. O que seria o efeito Joule? Seria o aquecimento de um condutor pela passagem de elétrons. Os elétrons, ao passar por o condutor, entram em atrito com as moléculas do mesmo, causando um aquecimento, o qual denominou-se efeito Joule. Aquecimento esse que é utilizado em chuveiros elétricos, secadores de cabelo, aquecedores em geral, que vão transformar a energia elétrica em energia térmica. Então, o efeito Joule é a transformação de energia elétrica em energia térmica devido ao atrito dos elétrons com as moléculas do condutor. Um outro efeito observado pela corrente elétrica é o efeito luminoso. Ele vai ocorrer em lâmpadas fluorescentes e em letreiros luminosos. Nesse caso, o elétron ele vai excitar o gás que existe dentro dessas lâmpadas fluorescentes, esse gás absorve essa energia e depois esse gás emite essa energia na forma de luz. Vale falar também sobre o efeito magnético. Toda corrente elétrica ela gera um campo magnético, um efeito magnético. Efeito magnético esse que é a base do funcionamento de motores, transformadores e relés, entre outros equipamentos. Então, a corrente elétrica gera um efeito magnético que vai ser usado nestes equipamentos. Temos ainda o efeito químico. Se você tiver uma solução aquosa e ela for percorrida por uma corrente elétrica, nós vamos ter o que nós chamamos de eletrólise. Esse efeito ele é utilizado para fazer, por exemplo, a cromação ou a aniquilação de materiais. Então, temos ainda o efeito fisiológico que vai acontecer em seres vivos. Esse efeito vai depender do valor da corrente elétrica. Por exemplo, uma corrente elétrica de 1 mA, ou seja, 0,001 A, vai causar apenas um formigamento em quem receber essa descarga. Já se você tiver uma corrente de 10 mA, ou seja, 0,01 A, você vai ter contrações musculares. Se você tocar no fio desencapado, a sua mão ela vai se fechar, uma contração involuntária. E essa corrente ela já passa a atingir o sistema nervoso, fazendo com que a pessoa não consiga largar o fio. Caso essa corrente atinja o valor de 0,1 ampere, ela já vai causar risco de morte, pois pode causar uma parada cardiorrespiratória, caso essa corrente venha atravessar o coração
do indivíduo. Para finalizar, iremos resolver uma questão que fala sobre o cálculo da intensidade de corrente elétrica. Pergunta é: qual a intensidade de corrente elétrica que passa por um condutor cilíndrico se por uma seção transversal dele passarem 2 vezes 10 elevado a 14 elétrons em 5 segundos? Bem, para determinar a corrente elétrica, vamos lembrar, corrente elétrica ou intensidade de corrente elétrica, que é representado pela letra I, vai ser a quantidade de carga, que é o Q, pelo tempo, que é o ΔT. Temos que Q é N vezes E. Quantidade de carga é o número de elétrons ou o número de portadores vezes a carga elementar. Carga elementar tem um valor fixo, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, iremos substituir na fórmula. Onde você tiver o Q, você irá colocar N vezes E dividido por ΔT. Colocaremos o valor do N, que é 2 vezes 10 elevado a 14, multiplicado pela carga elementar, que é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tudo isso aí a gente divide pelo tempo, que é de 5 segundos. Como o tempo já está em segundos, você não precisa transformá-lo. Multiplicando os valores de cima, você terá um valor final de 3,2 vezes 10 a menos 5. Então, dividindo 3,2 vezes 10 elevado a menos 5 por 5, nós iremos encontrar o valor de 0,64 vezes 10 a menos 5. Como o Enem adota o SI e a notação científica, esse valor que vem antes da potência não pode ser menor que 1, deve estar entre 1 e 10. Nesse caso, você vai ter que andar com a vírgula para a direita, e aí o valor da potência vai passar a valer 10 elevado a menos 6. Então, você vai encontrar o valor final de I igual a 6,4 vezes 10 elevado a menos 6 amperes. Esse valor vai ser o valor da intensidade de corrente que vai passar por este condutor. Galera, finalizo aqui minha aula. Espero que vocês aproveitem essa aula aí. Se inscrevam em nosso canal Vestibulando Ativo aqui no YouTube e compartilhem.